chame de Doutor Mistor. O meu nome não vou dizer, pelo menos não agora. Eu vim hoje ler a carta escrita no ano 2070, que eu vi quando eu era jovem, antes de ser um viajante temporal. Vou ler para vocês verem que a natureza já estava prevendo há décadas tudo o que iria acontecer no seu mundo. E essa segunda carta mostra como é e como vai ser no seu mundo. Começa assim, no ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora, usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Escassez de água há 29 países. Problemas com falta d'água atualmente. A projeção 2025. 2 de 3 habitantes afetados. Doenças. Sede. Antes, todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém nos dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. O problema já começou. A falta d'água já afeta o Oriente Médio, China, Índia e o norte da África. Até o ano 2050, as previsões são sombrias. A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que 50 países enfrentarão crise no abastecimento de água. China, o suprimento de água está no limite. A demanda agroindustrial e a população de 1,2 bilhão de habitantes fazem com que milhões de chineses andem quilômetros por dia para conseguir água. A Índia, com uma população de 1 bilhão de habitantes, o governo indiano enfrenta o dilema da água constatando o esgotamento hídrico de seu principal curso d'água, o Rio Ganges. O Oriente Médio, a região inclui países como Israel, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Estudos apontam que dentro de 40 anos só haverá água doce para consumo doméstico. Atividades agrícolas e industriais terão de fazer uso de esgoto tratado. No norte da África, nos próximos 30 anos, a quantidade de água disponível por pessoa estará reduzida em 80%. A região abrange países situados no deserto do Saara, como a Argélia e Líbia. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os ressaltos por um bujão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 8% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia, por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa, corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 0,137 km por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Motivo pela primeira vez, pela Primeira Guerra pela Água, foi em 1967. O controle da água desencadeou uma guerra no Oriente Médio. O conflito árabes contra israelenses, desvio do Rio Jordão. A obra bombardeada por Israel. Aqui não há árvores porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida.
As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente. Mas ninguém fez caso. Quando minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo quão bonito eram os bosques. Lhe falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis. O consumo excessivo de cada brasileiro gasta 300 litros de água por dia. Apenas metade disso seria suficiente para suprir todas as necessidades. Além disso, grande parte dos reservatórios está contaminada, principalmente em regiões mais populosas. Ela pergunta a mim: papai, por que a água acabou? Então, sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente, sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreenda isto, enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Viram essa segunda carta que mostra como é no seu mundo, nesse momento, e como vai ser os últimos dias do seu mundo. Tem tempo de alguém mudar algo, aos poucos, mesmo que não consiga mudar o mundo e o destino do seu planeta, mas no seu consentimento de mudar, para se mudar, e aproveitar os últimos dias do planeta, consciente que o seu planeta está morrendo. E uma pessoa pode mudar um pouco, que um pouco vale, que um pouco tem efeito dominó, que vai seguindo em frente sem parar, para o bem. Então, até a próxima, viajantes temporais.